alunos, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. O nosso assunto de hoje é governos gerais. Como as capitanias hereditárias não deram certo, o rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo. E em 1548 e 1549 criou o governo geral. Essa era a única forma de centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que ela se desenvolvesse e tentar combater o contrabando praticado por franceses e ingleses. A instalação da sede do governo geral. A sede do governo geral foi instalada na Bahia, já que esta ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Vocês lembram quando foram a fundação da cidade de Salvador? O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Ele chegou à colônia com 130 soldados e 90 marinheiros. E vários trabalhadores, como carpinteiro, pedreiro, farmacêutico e médico, também vieram com eles, padre jesuíta, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deu início ao processo de catequização dos índios e da educação no Brasil. Vocês sabem, né, que para eles os índios não tinham cultura, não tinham religião e os portugueses precisavam educá-los de uma certa maneira. Então foi essa maneira encontrada. Além disso, Tomé de Souza trouxe com ele também homens que tinham cometido algum crime e tinham de cumprir pena. Como eles não queriam ficar presos em Portugal, eles aceitaram, vieram para o Brasil. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação da cidade de Salvador, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e a iniciação da criação de gado. Então, a estrutura administrativa do governo geral tinha o ouvidor-mor, justiça, provedor-mor, finanças, capitão-mor, defesa. Tomé de Souza ficou com o governo de 1549 a 1553. Ele iniciou a catequização dos índios, criou o primeiro bispado do Brasil, no qual Dom Pero Fernando Sardinha foi o primeiro bispo. Também foi responsável por incentivar as entradas, expedições que promovia a captura de índios e buscava minério no interior do Brasil. Trabalhou na fortificação do litoral, influenciou a agricultura e a pecuária. Vamos agora falar do segundo governo geral. Quem foi o segundo governador geral foi Duarte da Costa. Ele chegou ao Brasil em 1553. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além deles, também trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que fundou junto com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo. Aí, com essa fundação do colégio, inicia realmente a história da educação no Brasil, porque depois dele são fundados vários outros colégios. Tudo no sentido religioso, no sentido de educar. Duarte da Costa perdeu o cargo de governador-geral por dois motivos. Primeiro, não fez um bom governo e segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Vamos saber agora qual foi os problemas criados por Dom Álvaro. Ele passou a escravizar índio que trabalhasse para trabalhar na agricultura e na pecuária. Então ele se desentendeu com o bispo, Fernando Sardinhas, que não concordava com sua atitude. Outros problemas inventados por Duarte da Costa foram a invasão dos franceses no Rio de Janeiro em 1555, onde fundou um povoado, e a Confederação dos Tamoios, movimento organizado pelos índios tamoios contra os portugueses. Em 1558, Duarte da Costa voltou a Portugal. Vamos agora ao terceiro governo geral. Mendes Sá foi nomeado governo geral. Ele conseguiu resolver os problemas deixados por Duarte da Costa, com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Combateu e expulsou os franceses, que haviam se instalado na colônia. Após a luta, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, hoje atual Rio de Janeiro. Durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitas pessoas que tinham cometido algum crime lá em Portugal. Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonou a Baía de Guanabara. Depois de 14 anos, Mendes Sá faleceu no Brasil enquanto aguardava a chegada do seu sucessor. Em 1572, entretanto, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em dois governos, o governo do Norte e o governo do Sul. O governo do Norte teve por sede a cidade de Salvador e foi governado de 1573 a 1578 por Luís Brito de Almeida. O governo do Sul teve sua sede a cidade do Rio de Janeiro,
sob o governo de Antônio de Salema, que governou de 1574 a 1578. Também nessa época, intensificou-se os combates ao indígena, muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Essa captura era realizada por meio de expedição ao interior do Brasil, com as entradas e bandeiras. A diferença entre essa expedição é que essa entrada era organizada pelo governo português e, por esse motivo, respeitava o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras, organizadas por particulares, não respeitavam o tratado. Foram os bandeirantes de São Paulo que encontrou a nova riqueza no Brasil, o ouro. Aqui eu vou fazer um pequeno resumo, sobre as principais contribuições de cada governador. Tomé de Souza introduziu o jesuíta, foi a fundação de Salvador e a doação de terras. Duarte da Costa teve a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, confronto índio vezes colono, expulsão dos franceses, expansão da lavoura canavieira, introdução dos escravos africanos, financiamento de engenho. A todos os meus alunos um abraço, família e escola, uma parceria perfeita.